Sem seu amor
Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Hoje mais tranquila, amados. Confesso para os irmãos que ontem eu estava um pouquinho ansiosa, nervosa, mas a própria palavra do Senhor diz para que a gente não ande ansiosos com coisa alguma, porque para cada dia basta o seu próprio mal. E graças a Deus o Senhor confortou meu coração, trouxe a palavra, e como eu já tinha dito ontem, hoje é uma continuação. Quem não estava aqui ontem, levanta a mão só para eu saber. Quem não estava? Glória a Deus. Sejam bem-vindos. Ontem nós falávamos do bom samaritano, Lucas 10, que é simples, é fácil nós subirmos degraus, né, estarmos mais próximos do Senhor. Basta apenas a gente ajudar o próximo. Amar a Deus acima de todas as coisas e ajudar o próximo. E hoje a palavra, ela está em João capítulo 4, se vocês puderem abrir. Glória a Deus. João capítulo 4. Versículo 1, nós vamos ler diante. O Senhor ontem falou muito de gratidão. E hoje o tema que eu vou dar para essa mensagem é falando a verdade. Amém, amados? Então, se ontem nós entendemos que para subirmos degraus, nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Hoje nós vamos entender que tudo que foi dito ontem é importantíssimo, mas depois vem o segundo passo, que é falar a verdade. Amém? É ser sincero para com o Senhor. Não é sair por aí expondo a tua vida. Deixa que Deus levanta uns para estarem expostos. Amém, amados? Porque senão também a pessoa fica doida, né? Sai contando, estava nisso, estava naquilo. Não. Vocês têm um líder, vocês têm pastores. Está aqui a pastora Tânia, junto com o pastor Adalberto, o pastor Moisés, a missionária Naida, o pastor Moacir. Enfim, vocês têm líderes. Então, vocês têm que ter discernimento para falar a verdade, em primeiro lugar, para com o Senhor. E, consequentemente, para com o seu líder. Amém, amados? E aqui em João 4 fala, os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou numa cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Outras versões, hora sexta. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana, versículo 9, lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher, o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir esta água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Versículo 13, Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, versículo 15, Senhor,
dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Amados, preste atenção. Jesus fala com essa mulher: vá, chame o teu esposo e volte. Versículo 17, ela responde: não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e com quem você mora agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Repetem comigo: verdade. Aleluias. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoravam neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que vocês nem conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Repetem: em espírito e em verdade. Aleluias. São estes os adoradores que o Pai procura. Para finalizar, versículo 24. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Pode se assentar. Amados, a palavra de hoje, ela quer trazer cura. Ela quer trazer uma libertação. Porque se de fato nós adoramos o Senhor acima de todas as coisas, como nós dissemos ontem, e todos de acordo, e ajudamos ao nosso próximo, hoje o Senhor quer falar com cada um de nós. Ainda que você me adore, ainda que você me ame acima de todas as coisas, ainda que você ajude o teu próximo, para que haja cura, para que haja libertação, para que de fato você seja restaurado, tem que falar a verdade. E a verdade, ela dói. Amados, falar a verdade não é fácil. Eu sou a prova viva disso. Quando eu me converti, eu resisti a algumas coisas. Eu, analisando esse texto, o Senhor falou que na quinta eu falaria sobre o amor, amar a Deus, ajudar o próximo, mas que na sexta-feira eu estaria falando sobre verdade, porque verdade ela cura, verdade ela restaura, verdade ela liberta, verdade ela liberta. E quando eu me converti em 2009, para os que não estavam aqui ontem, eu contei que em 2001 eu aceitei o Senhor Jesus, fui batizada, mas aí começou um processo. Não foi instantâneo, não fui uma crente miojo que você põe, aceita Jesus e é liberta. Eu conheço casos, irmão, ele é tremendo. Sabe, eu já vi coisas assim, a pessoa cheirava, se prostituía, de repente aceitou Jesus, batizou, bênção. Mas na maioria das vezes não é assim. É um processo lento e doloroso. Mas, se nós falarmos a verdade, formos sinceros para com o Senhor e para com a nossa liderança, esse processo, amados, ele é eficaz. O resultado, ele é eficaz. Não tem como dar errado. Eu sou a prova viva disso. Porque quando eu fiquei naquele processo, o Senhor falava comigo: filha, precisa de renúncia, precisa de posicionamento. Mas para que haja o posicionamento, eu precisava ser sincera para comigo mesmo. Então demorou. Quando no ano de 2009, como eu contei ontem, que eu volto de um show de Santa Catarina, e eu tinha vivido momentos terríveis na boate onde eu fiz os shows, e eu falei a verdade para mim mesma. Falei: você está doente, Viviane. Eu falava comigo: você é doente, você precisa de cura,
Você precisa de ajuda, vai procurar ajuda. E quando eu fui buscar ajuda, hoje eu compartilhei com a pastora Tânia, de um detalhe importantíssimo, que antes de eu me internar, eu decidi, não, eu vou para uma clínica, eu preciso de uma ajuda médica, psiquiatra, inclusive. Eu fui para a clínica no mês de março, mas no mês de fevereiro, o meu pastor, ele me chamou e falou, filha, a gente precisa ter uma conversa. E ele me fez uma pergunta e eu não queria falar a verdade. Porque ele é como se fosse meu pai. E eu falei, eu não vou falar a verdade. Não quero. Não quero me expor. E ele me fez uma pergunta, que foi importantíssima. Foi muito importante, amados. E Jesus, ele está fazendo uma pergunta nessa noite. O que você tem feito? O que você tem feito com a sua vida? Provérbios 15, versículo 3 fala que o Senhor, ele está em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Dentro da igreja, nós somos uma bênção, na maioria das vezes. Nós falamos, né, de uma maneira sutil, nós somos uma bênção. Mas quando a gente chega na nossa casa, no nosso íntimo, no nosso quarto, o que nós temos feito? Qual tem sido a minha e a tua verdade? Quando a gente se depara na frente de um computador, qual tem sido a nossa verdade? Os nossos pensamentos, o que nós temos deixado de fato penetrar em nossos corações. E quando o pastor Davi pergunta, filha, você está fazendo programa? Na hora, não é de televisão, tá, amados? De televisão eu fazia também. E ele olhou para mim, fala, filha, você está fazendo programa? E eu já fazia muito tempo. E eu não queria falar. Imagina o seu pai chegar e falar, você está se prostituindo? Dizem que os pais são os últimos a saberem, né? Ou a quererem enxergar. É assim, infelizmente. E eu não queria. E na hora, eu creio, né, que foi o próprio Deus, o Espírito Santo, que ele me encorajou. Eu falei, eu vou falar. Custe o que custar. Eu não sabia o que aquilo ia causar na minha vida. Tinha vergonha, não queria expor a minha vida. E eu olhei para ele e falei, estou, pastor. Estou. E já faz tempo. E ali nós choramos, nós oramos. Ele orou e com muito amor, com muito cuidado, ele começou a me orientar. Filha, de fato, você precisa de uma internação. E eles apoiaram, eu me internei. E ali começou um processo. Como eu contei ontem, 30 dias de internação, o Senhor veio com um sonho, trouxe a revelação, e eu saí da clínica, 8 anos no processo. Eu ia para a igreja, voltava para o mundo, ia para a igreja, daqui a pouco estava dirigindo o programa do João Kleber, o Caio, bebezinho, ia com a babá para a televisão comigo, e eu ia para a igreja no domingo, daí na segunda eu já estava dirigindo, e a minha função, eu era diretora, né, assistente de direção, porque diretor mesmo era o João Kleber, e eu gravava as externas, aquele teste do capeta, né? Que falam que é teste da fidelidade. Ali de fidelidade não tem nada ali. E eu dirigia. E o Caio ficava lá com a babá e eu comecei a entrar num conflito. Porque eu falava, o meu sonho era ter uma carteira registrada dentro de alguma emissora. E eu tinha, mas o que eu fazia, eu falava, isso não está agradando o Senhor. E ali começou o processo. Mas quando em 2009, anos depois, 5 anos depois, para completar o 6º ano, eu falei, não, eu preciso parar tudo. Foi quando eu decidi, me internei, o Senhor trouxe a revelação. Da clínica eu saio e volto para a igreja batista, e ali para a honra e glória do Senhor. Né, esse ano, 5 anos na presença do Senhor. Não é fácil. Tem o louvor do Thales, e eu me identifico com ele, que todo dia vem as tentações. Todo dia. Se você não é tentado numa área, você é tentado em outra. Nós, mulheres, nós somos uma bênção. A gente fala mais do que a boca, às vezes. E a gente acaba procrastinando o que Deus tem para fazer. Deus quer converter a alma, a gente vai lá, fala. Tem uma passagem que eu gosto muito, não precisa abrir, está em 1 Reis, que quando o profeta Natan chega para Batseba e fala, ó, trazendo para os dias de hoje, mulher, o negócio é o seguinte, você vai entrar, vai falar com o rei e vai estar lá. Quando eu entrar, você sai. Batseba, amados, ela não questiona.
ela faz do jeitinho que o profeta falou. E nós, mulheres, muitas vezes nós ouvimos Deus falando, chega. Shh. Ah, mas eu não aguento. Chegou tarde. Ah, mas a minha sogra. Ah, mas... Amados, a gente tem que aprender a ficar quietos. Para que a gente não venha procrastinar, adiar o trabalhar de Deus. Tem uns homens, fala Deus, ó, vigia, irmãos. Tem uns ali, fala Deus. Mas nós mulheres, nós temos que aprender isso. E eu creio que isso vem com a verdade. Quando nós reconhecemos que a gente... Tem um livro da pastora Joyce Meyer, fala, eu e minha boca grande. É para as mulheres. É para nós, amadas. E eu li, eu tenho que ler mais, né? Preciso ler sempre. Mas o Senhor, Ele quer que nesta noite a gente possa, de verdade, ser sincera para com Deus. Que nesta noite você possa deixar aqui, falar com o Pai. Estamos na casa dele, falar com ele, Pai, a minha verdade é essa. Eu tenho anos no ministério. Eu tenho ouvido algumas pessoas dizerem, eu tenho anos, eu nasci no Evangelho, mas tem algo que tem que ser falado. Tem algo no oculto. E não tem como Deus trabalhar quando você se fecha e não quer falar a verdade. O irmão está disposto a falar a verdade. Amém, amado? Por isso Deus se agrada. O irmão está aqui, mas disposto a falar a verdade. E é lindo, porque quando a gente olha, a gente vê. A Bíblia diz que se os nossos olhos forem bons, tudo passará a ser iluminado. E da maneira que a pessoa te olha, você consegue entender se de fato ela quer falar a verdade. Esta é a noite, amados. Porque quando eu falei a verdade, tudo mudou na minha vida. Eu vou contar outra situação do que a verdade ela gera na nossa vida. A mulher samaritana, hoje eu orando e aprendi muita coisa com o pastor Adalberto e tive um tempo muito especial, precioso com a pastora Tânia. Pude falar muitas verdades, amados, as quais eu não queria mais mexer. Sabe aquela que você fala, abafa o caso, deixa para lá, tá tudo certo, já passou, faz tanto tempo, deixa. Você não quer mexer, porque mexer dói. Mexer dói. Eu tenho uma cicatriz na minha testa, foram 37 pontos. Eu levei um coice de cavalo quando criança. Já era para ter morrido, na verdade, desde o ventre da minha mãe. Minha mãe foi 2 vezes para me abortar. E o médico não quis abortar, porque minha mãe era menor de idade, tinha 17 anos. E depois, aos 5 anos de idade, não foi nem cavalo, a égua me deu um coice. No interior de São Paulo, Monte Aprazível, quase eu morri. Mas Deus tinha um propósito. Então, ainda que o inimigo tente, ainda que o inimigo esteja tentando tirar a tua vida, trazendo enfermidade, trazendo desânimo, depressão, nesta noite o Senhor está falando assim, através da tua verdade eu libero cura, através da tua verdade eu libero a restauração, eu começo a restaurar, eu começo a curar. Tem uma irmã, levanta sua mão de jaqueta azul com zíper, levanta assim alto, cabelo curtinho. Isso, irmã. Ontem a irmã estava para o lado de cá, né, irmã? E ontem Deus já queria falar, mas às vezes a gente fica meio... Depois eu falo, mas o Senhor tem se agradado porque a irmã quer falar a verdade. A irmã está disposta a abrir o coração, não ficar com máscaras. E Deus se agrada quando a pessoa tira a máscara. A pessoa fala, Deus, eis-me aqui, eu sou isso mesmo, eu reconheço que eu sou isso. Ainda que você nunca tenha tido problemas, graças a Deus, com a prostituição, com as drogas. Mas talvez você tenha um problema de julgar, de falar demais, de não respeitar a tua liderança. É uma rebeldia, é uma ingratidão. Tudo isso você tem que reconhecer. Tudo isso. E hoje, conversando com a pastora Tânia, foram horas, e no começo eu resisti um pouquinho, sabe, pastora? Falei, não vou ficar falando, não. Eu já sei que eu vou chorar se eu começar a falar. Não vim aqui para isso. Não vim aqui para isso, né? Ficar dando trabalho. Já tem tanta gente para ela cuidar, não, vou poupá-la. Na verdade, é uma defesa. A gente não quer falar a verdade.
não quer falar que a gente ainda sente mágoa de alguém. A gente não quer falar. A gente sente um rancorzinho. A gente não deseja o bem para aquela pessoa porque ela nos causou muito mal no passado. Então a gente fala, vai ver só a hora que Deus pegar. Deus pega com amor, né, mas esse negócio, vai ver só a mão de Deus. A mão de Deus é uma bênção, né, amados? Então eu fui conversando e ali foi gerando cura. Então que seja uma noite proveitosa, que nós possamos sair daqui curados, libertos. A partir do momento que você, de todo o coração, sinceridade, estiver disposta a falar a verdade. O Senhor deu uma estratégia, o Senhor, passei alguns minutos lá falando com Deus em relação a esta mulher, e Deus falava, filha, os judeus e os samaritanos, eles não se davam. Tem corintiano aqui, amados? Tem? Glória, né? Glória a Deus! E São Paulino, palmeirense. Vocês imaginam, né? Se nós não fôssemos cristãos, não tivéssemos Jesus, imagina, corintiano com São Paulino, não dá certo. Era a mesma coisa, os samaritanos com os judeus. Não se entrosavam. Mas Jesus, ele gosta de fazer aquilo que, o improvável. Jesus, ele nos surpreende a cada dia. Ele pega aquele que não era nada, exalta, tem um louvor da Damares que eu gosto, né? Que é sabor de mel, todos conhecem, é uma bênção. Porque Deus, ele de fato nos tira mesmo da cinza, do pó. E muitas pessoas que não te deram valor, que te humilharam. Muitas pessoas que te chutaram. São essas mesmas que um dia vão vir te pedir ajuda. Tem uma história na Bíblia muito linda, em Juízes capítulo 11, que fala de Jefité. Você jovem, de lá para cá, a terceira, levanta assim a tua mão. Estava assim, você, filha, leia a história de Jefité. Ele foi tão humilhado, e não porque ele era mau, apenas pelo fato dele ter sido gerado no ventre de uma prostituta, a Bíblia fala. E daí eu pergunto para a igreja, o que o menino tinha a ver? Imagina amanhã depois o Caito ser cobrado, porque quando ele foi gerado, eu estava na prostituição. Jefité, ele foi expulso pelos irmãos. Quando o pai morre, ele foi expulso pelos irmãos. Falando, você foi gerado no ventre de outra mulher. E chutaram, e expulsaram. Mas os mesmos que expulsaram, foram os mesmos que foram pedir ajuda. A Bíblia diz, Isaías 61:7, que no lugar da vergonha eu te darei dupla honra. Às vezes é necessário você ser envergonhado. É o único versículo da Bíblia que diz que no lugar da vergonha Deus vai dar dupla honra. O Senhor, ele tem nos honrado, nos abençoado, mas a dupla honra, ela só vem depois que você foi envergonhado. Então, se você entrou aqui nessa noite e tem sido envergonhado, tem sido humilhado, você, homem de camisa branca, de uma jaqueta cinza, levanta assim a tua mão. Está sendo humilhado, dá glória a Deus. Está sendo envergonhado, glorifique o Senhor, porque o único versículo que eu encontro na Bíblia é Isaías 61:7, que fala que no lugar da vergonha ele vai te dar dupla honra. É necessário. Muitas vezes a gente não entende. Quando eu me converti foi tanta humilhação, foi tanta perseguição, mas eu não entendia que feliz aqueles que choram, porque serão consolados. E às vezes a gente está sendo perseguida e a gente fica, ai meu Deus, glória a Deus por isso. Não se entristeça não, irmãos. E quando esta mulher samaritana, 4 pontos o Senhor tinha me mostrado. E quando eu cheguei aqui, eu fui orar mais um pouquinho, o Senhor falou, não, são 5. Mostrou o 5º ponto. São 5 pontos. E eu anotei. Se alguém puder anotar, depois passa para os irmãos. Amados, 5 pontos dessa história. Eu entendo que é necessário na minha e na tua vida. O primeiro ponto, o Senhor mostra que, no versículo 7, quando diz, e a mulher vai ao poço buscar água. Então ela estava o quê, amados? Trabalhando.
Ela não estava parada. Ela não estava no Facebook. Ei, ela não estava vendo novelinha. Ela estava trabalhando. Quantas mulheres hoje têm estado nas suas casas, mas não têm feito o que deveria fazer? Homens também. Ela estava trabalhando. Então, é necessário que estejamos trabalhando para o Senhor, honrando os nossos compromissos também, o nosso trabalho, a nossa casa. Eu sempre falo, quando eu vou aconselhar, eu falo, irmã, vigia o teu banheiro. Se quer conhecer uma mulher, vai na casa dela e entra no box. Se tiver cabelo no ralo, esquece. Amados, esquece. Vai na cozinha dela, pilha de louça. Para. Mais 4 horas no Facebook. Em nome de Jesus, amados, vamos trabalhar. O Senhor fala muito comigo. Quantas vezes eu queria ficar fazendo outra coisa. Sua filha vai trabalhar. Vai trabalhar. Vai cuidar da roupa das crianças. Vai ser zelosa com as tuas coisas. Imagina eu. Morei na roça, aprendi a arear panela, debulhar milho. Porém, depois que eu fui para o Japão, com 15 anos de idade, no Japão tudo é muito fácil. Lá é tudo fácil, tudo limpo, tudo fácil. De repente, quando eu me converti, no Brasil sempre empregada, babá, quando eu me converti, era tanta coisa para cuidar. Falei, Deus, me ajuda. Meu Deus. Só que o Senhor, Ele multiplica o seu tempo. Quando você está disposto a trabalhar para o reino. Fazer a obra de Deus. O Senhor, Ele multiplica. A samaritana, quando ela vai buscar água, ela não tinha todo o tempo do mundo para ficar batendo papo, não. Mas quando ela percebe que aquele com quem ela falava, de fato, era um profeta. Era o enviado. Ela falou, não, você é o profeta. Dos 5 pontos, amados, o primeiro é trabalhando. O segundo ponto, eu anotei aqui, amados. Ela estava disposta a ouvi-lo. Então, quando ela está parada e Jesus fala com ela, ela ouve, porém, ela questiona. Ela questiona. Ela começa a questionar o Senhor do versículo 9 ao versículo 12. Então, na verdade, ela ousa a perguntar. Muitas vezes você está trabalhando para o Senhor. E quando você vê algo diferente, a pastora, algum líder fala, olha, é para fazer assim. Você não pergunta, mas você se chateia, fica triste, faz, mas fica magoado. Ao invés de ousar, falar, não, pastora, só um minuto. Eu vou fazer, mas eu não entendi. É para quê? É por quê? É bom perguntar, amados. É melhor perguntar e ser esclarecido, a dúvida ser esclarecida do que você sair chateado. Então, o primeiro ponto é trabalhar. O segundo é ousar. Ousar a perguntar. Tem dúvida? Pergunta. Hoje eu estava conversando com o pastor Adalberto, ele usou uma palavra bonita lá que eu nunca tinha ouvido. Falei, pastor, repete. Não sei o que significa. Bonito. Palavra bonita, eu aprendi. Não peçam para eu repetir. Mas bonita. Eu entendi. Olha, legal. Né? Mais uma coisa que a gente aprende. Mas você tem que perguntar. Amém? O terceiro passo. Então, o primeiro, ela estava trabalhando. O segundo, ela ousou em perguntar. E no quinto, quando Jesus fala assim para ela, pergunta, o Senhor fala para ela, vá chamar o teu marido. Ela ouve o que o Senhor tem a dizer. Então, ela está trabalhando, ela para e ousa perguntar, mas ela ouve. Eu vou repetir o versículo 13. Quando ela ouve, Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der
se tornará nele uma fonte de água a jorrar a vida eterna. Então ela para ouvir. Muitas vezes a gente pergunta e a gente não quer ouvir. Muitas vezes a gente nem pergunta. Então trabalhar, ousar, ouvir, porque ouvindo a gente aprende. Amém, amados? Até aqui, amém? Ouvir. Eu tinha tanta dificuldade em ouvir. Nossa. E o Senhor falava, filha, você vai precisar ouvir. Ministrações de 2 horas. Ouça. Ouça. Você vai aprender. E tudo isso eu tenho levado, entendido que naquele momento da minha conversão, eu estava trabalhando. Eu estava lutando para ser liberta. Não deixa de ser um trabalho. Eu estava procurando uma clínica para ser internada. É trabalhoso, porque é uma luta interna, você não quer. Você precisa, mas você não quer. Então, trabalhando, eu parei. Ouvi meu pastor, ousei em fazer muitas perguntas. E daí, se você pergunta, você tem que estar preparado para ouvir. E daí eu ouvi o que eu queria e o que eu não queria. Porém, o 4º ponto, amados, que é o mais importante. Segundo mais importante, porque o primeiro nós vamos falar por último. Mas o 4º ponto, amados, se você tem trabalhado, o fato de você estar aqui hoje, é um trabalho. É um trabalho. Quantas vezes o inimigo fala, fica em casa num domingo, fica em casa. Não, você luta. Você luta contra a tua vontade. E você vem ouvir a palavra. Você vem crescer mais, subir mais um degrau. Então, se você está trabalhando, você tem ousado, você tem ouvido, o 4º ponto, amados. O 4º é você pedir ajuda. Amém? É você pedir ajuda. E no versículo 14, eu vou ler, não precisa abrir, amados. Ela fala assim. No versículo 15, a mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ela pede, Senhor, me dá dessa água. Talvez você esteja nessa noite falando, Senhor, me dá essa ousadia, me dá forças para que eu possa de fato trabalhar, fazer com que as minhas horas, o meu tempo seja proveitoso para o teu reino, para a minha família. Ela pede, Senhor, me dá dessa água, porque eu não quero mais sentir sede. Ainda que sem entender, ela pede. Que nessa noite você possa pedir, Senhor, me dê coragem, ousadia para que eu fale a verdade para mim mesmo. Que eu possa reconhecer que eu sou um mentiroso, que eu tenho mentido, que eu tenho adulterado, que eu tenho pensado coisas que não te agradam, que eu tenho falado do meu irmão, eu tenho feito fofocas. Poderíamos falar várias coisas que talvez você tenha vivido, mas não tem coragem de falar a verdade para você mesmo. Que nessa noite nós possamos sair daqui, amados, em nome de Jesus, curados, restaurados, totalmente libertos dessa mentira que tem te aprisionado. Porque enquanto eu não falava a verdade, Satanás, ele conseguiu me manter num cativeiro, numa prisão. Mas quando você fala a verdade, Satanás perde as forças, perde totalmente a força. Quando você começa a declarar a verdade, Deus, eu tenho tido dificuldade nesta área. Senhor, eu tenho tido dificuldade. Nesta noite eu quero ser liberta. Eu falo a verdade para o Senhor. Se você começar a baixur e andarabá, de fato falar a verdade. Quantos casais que estão aqui nesta noite, têm vivido uma vidinha de
aparência, tem entrado na igreja de mão dado, exteriormente bonitos, presença, mas vivido uma mentira, um mentindo para o outro. Que nesta noite possa ser uma noite onde você venha falar a verdade para com o Senhor. Senhor, eu não estou bem, eu não tenho estado feliz no meu casamento. Porque se você falar a verdade, eu declaro sobre a tua vida nesta noite, em nome de Jesus, que tudo vai mudar. Que tudo vai mudar. O Senhor me mostra que, olha, um casal, que nesta noite, o Senhor traz cura para o teu matrimônio. O Senhor traz cura para o teu matrimônio. O Senhor restaura, o Senhor liberta. Porque Satanás, ele quer destruir as famílias, começando pelo casamento. Porque quando um casal separa, consequentemente os filhos vão sofrer terríveis consequências. Eu e meus 2 irmãos somos 3 crianças, éramos 3 crianças de casal separado, divorciado. Isso gera consequências terríveis. Então, nesta noite, amados, que todos, casado, divorciado, viúvo, solteiro, noivo, possam, de fato, falar a verdade. O Senhor me dava um louvor. Eu conversei com a irmã, não sei se vai ser possível. Cadê a irmã? Está ali. Se for possível, amados, é um louvor, para louvor, uma bênção. Mas, enquanto os irmãos estiverem louvando, eu quero orar pela tua vida. Eu não conheço direito esse louvor, mas foi o louvor que o Senhor deu para esta noite, para que no momento do louvor, todos nós nos prostrássemos e falássemos a verdade para com Deus. E depois disso, cada um de vocês, não precisa ser hoje nem amanhã, mas em breve, possam procurar a sua liderança, aquele que de fato você tem afinidade, seja o seu pastor, o seu líder de célula, mas que você possa falar: pastora, a verdade é essa. Tem algo que eu guardo, eu escondo há muito tempo. Eu quero falar a verdade. Eu tenho essa dificuldade. Porque depois do 4º ponto, quando ela pede, eu creio que todos nessa noite estão dispostos a pedir ajuda para o Senhor, a pedir ajuda para a sua liderança, a pedir ajuda, amados. Porque quando nós pedimos ajuda, de fato, o Senhor entra com providência. De fato, o Senhor entra com providência. A irmã primeira aqui. Ontem você estava ali, filha? Com o seu noivo, esposo. Hoje ele não veio? Peça ajuda, filha. Peça ajuda. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Porque quando nós pedimos ajuda, filha, sempre Deus levanta alguém para nos ajudar. Agora, quando a gente se cala, quando a gente guarda o nosso problema, não, eu tenho vergonha, eu não vou falar. Uns porque tem vergonha, outros porque quer dar um de durona, não. Outros, foi meu caso hoje, não queria atrapalhar. Eu falei: a pastora, coitada da pastora, tanta gente para ajudar, agora eu venho aqui para ministrar e vou dar problema, trazer problema. Não, é cura. E ela, usada e ousada e usada por Deus, com aquele jeitinho que quem é ovelha dela sabe, né? Jeitinho, foi, mexendo farelinho de pão na mesa, sabe, gente? E foi, daqui a pouco estava falando toda a verdade para ela. Eu falei: meu Deus. E para que não haja dúvida, porque às vezes a gente fala até certo ponto, é algo que eu tinha que falar em relação à minha mãe. Minha mãe ainda não se converteu, mas tinha coisas da minha infância que eu guardava. Não, já passou. E a pastora hoje me ensinou. Falou: não, filha, não é assim não. Posso te ensinar? Eu falei: pode, pastora. A mulher samaritana, ela estava disposta a aprender. Que água é essa? Que água é essa? Eu quero. Mas agora o último.
O quinto e mais importante, amados. Todos são necessários. Não sei se vocês gravaram, mas eu vou repetir. Quem gravou, repete comigo. Trabalhar, ousar, ouvir. O quarto é pedir. Pedir ajuda. Que vocês possam pedir ajuda nesta noite. Para aquele que tudo pode. Para aquele, amados, que quando o próprio pastor, a pastora, passa e não percebe que você está precisando de ajuda. Porque muitas vezes eles também estão precisando de algo e ninguém percebe. Mas Jesus, amados, Jesus, se você de todo o teu coração pedir, Senhor, eu preciso de ajuda, Pai. Nessa noite eu quero, Deus, falar a verdade. Pai, algo que eu guardo há muito tempo, Senhor. Algo que tem me aprisionado. Algo que tem paralisado. Algo, Senhor, que não tem permitido que eu prossiga, que eu suba degraus. Pai, esta mulher samaritana, ela ia buscar água num poço que era a herança de Jacó. Esta campanha fala de Jacó. Irmãos, Deus está querendo dizer assim, para você subir degrau, para você ter intimidade, estar mais perto de Deus, é necessário falar a verdade. É o quinto e mais importante ponto, pastor. É falar a verdade. É falar a verdade. Irmão Marcos, Deus se agrada de ti, porque você tem falado a verdade para Ele. Não é? Não precisa subir aqui e falar. É com Deus, é na intimidade. Nessa noite pede, Deus, eu não quero mais. Senhor, chega. Pai, o mesmo que o Senhor fez na vida da ex-Ronaldinha, Pai, se hoje ela está aqui, Pai, para contemplar, para testemunhar, Pai, aquilo que o Senhor fez num dia que ela falou a verdade para com o pastor, que ela abriu o coração, ela pediu ajuda, porque eu fui ali na clínica, na época ele tinha uma clínica de estética em Moema, e eu fui ali na verdade porque eu queria ajuda. Eu só não tinha coragem de pedir, nem muito menos de falar a verdade. Mas eu falei. Eu vou ler o versículo, amados, que ela pede, perdão, que ela fala a verdade. Quando Jesus fala para ela no versículo 17, perdão, quando ele pergunta no versículo 15 e 16. E quando ele fala, vá, chama teu esposo. Olha que lindo, amados. Uma mulher que nem se dava com judeu. Até então ela não tinha certeza de quem ele era. Você que está aqui nessa noite, você tem certeza de quem é Jesus. Quem é Jesus, amados? E se tem alguém aqui nessa noite que ainda não tem certeza, podem olhar para mim e ter a certeza, amados, que Jesus se faz presente neste lugar, se faz presente na minha vida e na vida dos meus filhos, porque se não fosse Jesus, amados, da mesma maneira que a Leila Lopes fez filmes pornôs comigo e não aguentou, nós divulgávamos os filmes pornôs juntas, nós viajávamos pelo Brasil e um dia voltando de uma cidade, aquela atriz falou, Vivi, eu não estou aguentando, eu não estou suportando, eu era atriz da Rede Globo e olha a situação a qual eu cheguei. Passaram alguns meses e eu me converti. Ela conhecia Jesus, de ouvir falar, eu também conhecia. Meses depois da minha conversão, eu me converti em abril de 2009. Em dezembro ela se matou, pastora. Em dezembro, o mesmo agenciador, Cacau Oliver, o mesmo agenciador que me trouxe do Japão para fazer filmes, foi o mesmo que negociou o contrato com ela. Estava me ligando em Peruíbe, eu já com Jesus, firme, posicionada, dizendo não todos os dias para as tentações. Na época, muito magrinha, eu me converti magra. Às vezes eu ouço muitas críticas, leio, ficou gorda, se converteu. Eu falo, não, amados, eu me converti magrinha. Mas vocês imaginam tantos anos nas drogas, vieram as consequências. Mas imagina no início da minha conversão, quantas propostas. E eu falava assim, olha o meu Orkut, na época era Orkut. Agora eu estou com Jesus. Mas a Leila Lopes não aguentou. Não aguentou.
e se matou, amados. E para aqueles que conhecem a palavra sabem, meu Deus, a gente espera que algo tenha acontecido no último instante, que algo tenha acontecido. Mas se não fosse Jesus, eu não estaria aqui, porque eu também não teria suportado. Porque o fundo do poço, o underground da prostituição, são esses filmes. Tem vários níveis de prostitutas. Tem aquela que casa por interesse, vive uma vida de aparência na socialite. É uma mulher, às vezes, muitas das vezes até respeitada, mas a motivação dela é o cartão de crédito sem limite do esposo. Imagina um cartão de crédito sem limite? Quem não quer, né? Agora, ser uma prostituta para ter isso? Então, esse é o nível da prostituição. Agora, quando você chega a assinar com uma produtora de filmes pornográficos, é o submundo, é já o final de carreira, fundo do poço. E eu cheguei no fundo do poço. E se hoje eu estou aqui, amados, é porque Jesus, amados, olhou e no momento em que eu pedi, Senhor, me dá mais uma chance. Eu estava naquela clínica e eu pedi. Eu já tinha falado a verdade para Deus, para o meu pastor. E na clínica eu pedi. A samaritana, ela pediu. Ela falou a verdade. Eu vou ler o versículo 17, amados. E em nome de Jesus, você que tem endurecido o teu coração, que nesta noite haja cura, haja uma liberação sobre a tua vida, para que você possa nesta noite clamar, pedir ajuda, falando a verdade para com Deus. No versículo 17 ela fala: não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem você vive agora não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. É verdade. E ele finaliza lá no versículo 23 falando: não importa, ela começa a questionar: onde que eu vou adorar? É aqui, é ali? Se preocupa com essas coisinhas, não, amados. Deixa Deus trabalhar. O que Deus fala, Jesus fala no versículo 23: eu procuro verdadeiros adoradores, que me adoram em espírito e em verdade. Amados, Jesus está procurando verdadeiros adoradores, amados. E é tão bom quando nós temos a certeza de que nós o adoramos em espírito e em verdade. Atrás do jovem de blusa verde, atrás de você tem uma mulher. Levanta a sua mão. Ao seu lado é o seu esposo. O Senhor está falando essa noite que adorem em espírito e em verdade. Esposo, em espírito e em verdade. E não é fácil, porque a verdade ela dói muitas vezes. A verdade ela dói. Mas o Senhor nesta noite, amado, Ele está derramando. A irmã sabe muito bem do que eu estou falando. Cura. O Senhor está derramando cura sobre a vida de vocês. Dá um abraço nela, filho, dá um abraço. Essa esposa virtuosa, abençoada, orabachura. Glória a Deus, aleluia. Amados, os irmãos levitas vão louvar. Eu vou estar orando baixo, em voz baixa. E você vai estar declarando de joelho, em pé, sentado, do jeito que você quiser. Mas você vai estar declarando: Senhor, a minha verdade é essa. Pai, eu quero, Senhor, como a samaritana, Deus. Eu quero beber desta água e nunca mais sentir sede. Pai, da mesma maneira que ela poderia sim ter falado: vou sim buscar o meu esposo. Quando Jesus fala: vá buscar, ela poderia ter falado: já volto. Ela não estaria mentindo, mas sim omitindo. A omissão, na maioria das vezes, ela é tão ruim quanto a mentira.
Até quando? Ela fala, não, eu não tenho marido. Aparentemente ela tinha. Ela podia ir buscar. Era o quinto, mas era. Mas era. Não. Ela falou a verdade. Ela se expôs. E ali gerou cura. Amados, ali gera cura. Ali começa toda a diferença. Através da vida de uma mulher, uma nação pode ser transformada. Através da tua vida, da tua verdade hoje. Através da tua verdade hoje, Deus começa a operar na vida dos teus filhos. Deus começa a operar dentro da tua casa. Deus começa a trazer de longe aquele que já não vinha, que já não queria te ver mais. Deus começa a mudar a história da tua família. Deus começa a mudar através da minha conversão, amados. Deus está mudando a história do meu irmão. Meu irmão já é uma bênção. Deus começou a mudar já a história da minha mãe. Deus vai mudando a história de uma nação, amados, através da tua vida. Hoje vindo para cá, ligou uma ex-paniquete para mim. Uma bênção. Eu já profetizo que é bênção. Ela quer Jesus. Ela quer Jesus. Amanhã, em nome de Jesus, ela vai estar comigo lá no Pastor Rony. E ela tem ido. Eu vim ministrar esses dias na Vila Alpina. Eu a convidei pelo Face. E ela foi. Linda, exteriormente. Mas como eu estive um dia podre por dentro. Perdida. E ela falou, Vivi. Ela é muito mais jovem do que eu. E ela era fã das Ronaldinhas na época. E ela fala, Vivi, mas se eu me posicionar, me converter mesmo, eu vou ter que renunciar a tudo. E ela tem um padrão de vida, né? Daquele jeito, vocês já imaginam, terrível. Eu falo, filha, vai. Mas aí eu vou passar dificuldade igual você passou. E ainda às vezes passa. Vai, é um processo. Mas no final, a vitória é garantida. A gente está falando de salvação. É garantida. Para aqueles que pagam um preço e de fato aceitam o Senhor Jesus como seu único Salvador, suficiente Salvador. Tem alguém aqui no nosso meio que nunca aceitou o Senhor Jesus como seu único Salvador? Levanta a sua mão, só levanta a sua mão, eu quero te conhecer. Todos aqui já declararam o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Todos? Glória a Deus, que alegria, mas glória a Deus. E ela fala, Vivi, mas e aí? E ela tem aquele corpo escultural dela, olha, será que eu vou ter que ficar gordinha? É um processo. Às vezes não. É um processo. Mas se ficar magra vai te impedir de se posicionar, talvez fique gordinha. Depois fica magra de novo. Mas é um processo. Imagina, eu vivia em salão de beleza, eu não saía de salão, minha vida era um salão. O Senhor falou comigo, vai ficar 1 ano sem pôr tinta, nada, luzes. Já passou de 1 ano, não estou nem preocupada. Por quê, amados? Deus tem um propósito. Então que nesta noite você possa falar a verdade. Se espelhe, amados, naquela mulher samaritana. Lembre, Deus a Vivi, a ex-Ronaldinha, ela conseguiu, eu também vou conseguir. Não é fácil, dói, mas gera cura, gera libertação, gera restauração para a tua vida, para a tua casa, para os teus familiares, para a tua descendência. Hoje, amados, eu tenho colhido frutos, amados. Hoje eu tenho um filho, que ele fala a verdade para mim, amados, sem eu impor nada. 11 anos, ele fala, mãe, eu preciso falar com a senhora. Fala, filho. Ele me conta coisas, né, filho? Não vou contar, cara, tô doido. Particularidade. Mas ele me conta coisas. Coisa linda, amados. Eu falo, Deus, seria bom que ele tivesse um pai para falar, mas amém. Eis-me aqui. Daí eu, né, durona, fala, filho. Às vezes não é fácil, mas eu ouço. É a verdade. E a verdade, ela gera cura, amados. É liberto, porque fala a verdade.
A Marami está aprendendo, né? Está no processo, 7 aninhos. Ela chega hoje mesmo. Ela chorou no quarto. A mãe da pastora, a irmã Ruth, viu uma ceninha dela assim, de criança, né? Daí eu só olhei para ela, eu falo, eu não desço do salto na frente das pessoas. A pessoa saiu, vamos conversar. Mãe, me perdoa, fiz a senhora passar vergonha. Eu falei, fez. Mãe, é a verdade, amados. É nos mínimos detalhes. Então que nesta noite, a verdade sua para com o Senhor e consequentemente para com a sua liderança venha gerar cura. Venha gerar cura. Enquanto os irmãos estiverem louvando, já agradeço. Eu vou estar orando. E você começa a declarar a tua verdade. Em nome de Jesus. Oh, Rabachuri Andarabassuriam. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que nesta noite, Senhor, cada um, Pai, que entrou nesta igreja, Pai, não sei a maneira que cada um entrou, mas o Senhor conhece o coração, Pai. O Senhor sabe, Pai, como entraram, mas que nesta noite, Orabachuri Andarabá, que possa haver, Senhor, cura. Pai, que cada um neste momento possa declarar a verdade, Pai. Possa reconhecer que não é nada sem Ti, Pai. Que nesta noite haja cura, Pai. Que nesta noite haja libertação. Meu Deus, o mesmo que o Senhor fez na minha vida, Pai. No momento em que eu estava trabalhando, Pai. No momento em que eu ousei. No momento em que, Pai, eu perguntei, meu Deus. No momento em que eu parei para ouvir, ó Deus. No momento em que eu pedi ajuda, no momento em que eu falei a verdade, Pai, o Senhor começou a mudar a minha história e tem mudado a cada dia. E nesta noite eu te peço, Pai, dentro dessa igreja Batista dos Povos, que o Senhor derrama, Pai, começa a curar cada alma que entrou aqui. Senhor, vai visitando os familiares, que cada um possa declarar. Abre a tua boca e começa a declarar. Começa a declarar a tua verdade. Começa a pedir. Senhor, eu não aguento mais, Deus. Pai, eu quero a tua ajuda, Deus. Começa a declarar. Começa a declarar a tua verdade. Porque nesta noite eu declaro que você vai sair daqui em nome de Jesus Cristo curado. O Senhor começa a restaurar a tua vida. O Senhor começa a mudar a tua história. O Senhor começa nesta noite, muda a tua história. Aquilo que parecia impossível para Deus, o Senhor começa a mudar. Começa a declarar. Você que está com o coração endurecido, eu não tenho verdade nenhuma, tá tudo bem. Você é quem precisa. Fecha os teus olhos e começa a declarar. Senhor, eu sou isso. Senhor, eu preciso de ajuda. Senhor, eu preciso de ajuda. Começa a declarar. E nesta noite eu creio, em nome de Jesus, que diferente da Leila Lopes, que não teve tempo de falar a verdade, não teve tempo de pedir ajuda e veio se matar. O diabo está tentando tirar a tua vida com essa mentira, mas essa noite você começa a declarar: Senhor, eu estou aqui, eu preciso de ajuda. Peça ajuda. Começa a ouvir a voz de Deus. Mas começa a ouvir. Começa a ouvir. Começa a ouvir. Começa a ouvir. Rabachuri. Começa a ouvir. Começa a ouvir, amados, o que eu ouvi um dia. Sei que me falas através de um irmão. Pode ser através de um irmão. Deus vai falar contigo. Rabachuri, Andarabassuri. Dobra o teu joelho e ora. Sei que me falas pela tua palavra. Através da palavra o Senhor fala conosco, papai. Oh, papai. Falas comigo até quando te calar. Sempre te ouço na tribulação. Aleluia. Oh, Pai. Vai liberando cura, Senhor. Vai liberando. Fica em pé, igreja. Em nome de Jesus.
Senhor está falando contigo nessa noite. Importante eu só quero te ouvir falar. Declara, igreja. Fala comigo, fala, Senhor. Decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como um pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Quantos precisam ouvir a voz do Senhor? Eu preciso Aleluia. te ouvir. Fala comigo, Fala, Jesus. fala, Senhor. Eu preciso obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Nós precisamos te ouvir, Senhor. Quantos estão ouvindo a voz do Senhor? Dá um glória a Deus, amados. Aleluias, glória a Deus. Aleluias. E as palmas louvam o Senhor Jesus. Eu glorifico a Deus. Glorifico a Deus, amados. Porque agora eu entendi porque o Senhor me dava esse louvor. Porque nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Vocês jovens, ouçam a voz de Deus. Pode ser através de um irmão. Dobra o teu joelho em oração. Mas ouçam a voz do Senhor. Não decidam nada. Não façam nada sem antes ouvir a voz de Deus. Não façam nada. Ouçam a voz de Deus. Eu me emociono quando eu vejo jovens na igreja. Eu falo, gente, coisa mais linda. Porque na idade de vocês eu já estava trabalhando num prostíbulo. Quem tem 16 anos, levanta a mão. 16. Olha, coisa mais linda. Esperando no Senhor. Tendo a oportunidade de crescer em Deus. Não desperdicem isso por nada. Proposta nenhuma, amados. Porque a própria Bíblia diz no livro de Romanos que o salário do pecado é a morte. E eu só não morri porque de fato Deus tinha um propósito. Mas muitas consequências foram geradas na minha vida. Ontem eu disse aqui para aqueles que não estavam, as tatuagens que eu tenho no meu corpo, as marcas, graças a Deus, hoje com laser, a medicina, né, avançada, tira. E o dia que Deus preparar, eu quero tirá-las, porque eu tenho vergonha delas. Mas as marcas que os pecados causaram na minha alma, foi um processo dolorido, tem sido ainda. Então não queiram pagar o preço. Amém, jovens? Em nome de Jesus, não é fácil recusar as coisas do mundo, mas vale a pena. Vai valer a pena, amados. Vai valer a pena. Pode ser esse louvor também? Vai valer a pena. E rapidamente eu vou perguntar, tem alguém aqui que por algum motivo conhece o Senhor Jesus, já esteve firme nos caminhos de Deus? É rápido, tá, irmãos? Mas por algum motivo, não interessa qual, se afastou dos caminhos do Senhor, levanta a tua mão. E tem tentado voltar, se firmar, mas não tem sido fácil. Levanta a sua mão. Tem a irmã ali, tem uma. Tem você, vem. Tem como a irmã vir rapidinho aqui na frente, irmã? Vem cá. Vem aqui a irmã também.
Você que por algum motivo, uma decepção, uma frustração, uma traição, uma palavra lançada sobre a tua vida. Você então que estava afastado dos caminhos do Senhor, vem aqui. Enquanto os irmãos estiverem louvando, esse louvor que é lindo, né? Enquanto vai valer a pena, eu vou orar pela tua vida. E eu creio que a partir de hoje, Deus já começou a mudar a sua história. Tem mais pessoas aqui que não estão firmes. Vem aqui na frente. Fazer igual o pastor Rony, hein? Aprende isso. Se você não vier, eu vou te chamar. Deus mostra que tem mais uma pessoa aqui do lado esquerdo que não está firme nos caminhos do Senhor por algum motivo. Vem aqui na frente. Vou orar. Os irmãos podem louvar em nome de Jesus. Alguém também que tem algum vício. Tem alguém aqui do lado esquerdo, amados. Vem aqui na frente, se envergonhe não. Hoje é noite de verdade. Vem aqui na frente. Você por algum motivo não está firme. Desanimou. Vem aqui na frente em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Você que tem algum vício e não tem conseguido ser liberto desse vício, vem aqui na frente em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor. Churibicandarabás. E isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito, e a visão da tua face é tudo, tudo, tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, meu Senhor. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. O Espírito Santo está falando com você nesta noite. Você que entrou aqui e você tem um vício, você não precisa falar qual. Ou é cigarro, ou é álcool, ou é drogas, ou é pornografia. Eu não sei. O Espírito Santo está falando com você hoje. A libertação só vem quando nós damos o passo. Vem você da galeria aqui hoje, porque é hoje que vai ser a sua libertação. Se você quer tomar uma posição como a mulher samaritana tomou, não perca a sua oportunidade. Não adianta você ficar escondido. Deus sabe aonde você está, o que você está fazendo. E você está vindo aqui na frente dizendo: Deus, eu preciso que o Senhor liberte a minha vida. E quando você vem em sinceridade, Deus começa a operar. Deus, Ele quer ouvir a tua sinceridade. Ele quer ouvir que você realmente quer tomar um passo e dizer: Deus, eu não aguento mais. Você que vem na casa do Senhor e você não rompe, porque ainda você fuma, pode vir aqui à frente. Porque você ainda bebe, vem aqui à frente. Venha como estás, porque quem transforma é o Espírito Santo. É Ele que gera vida no teu coração. Ore alamaia sui. Deus está falando com você. Ore balabaxê canderei alamás. Rumanabla fai.